Boa noite, eu sou a Leila, colaboradora da Casa Espírita Fraternidade Luiz Sérgio, localizada em Vinhedo, no interior de São Paulo, e vamos dar continuidade ao estudo do livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. Esse projeto faz parte do Gotas Fraternas. Nós vamos hoje refletir sobre o capítulo 42, a mensagem da compaixão. E do que se trata esse capítulo? Como o próprio nome, o título já fala, nos diz sobre a compaixão. Conta que numa noite bem clara, na casa de Pedro, Jesus se reuniu com seus apóstolos. E lá que Jesus sempre se reunia com os apóstolos, mas na intimidade. E eles estavam examinando as dificuldades no trato com as pessoas. Como lidar com as pessoas que são tão diferentes entre si, com habilidades, gostos, pensamentos, modos de ser, atitudes. São diferentes entre si e diferentes de nós, na maioria das vezes. Então, como estender o valor da Boa Nova do Cristo e instalar essa Boa Nova em mentalidades tão diversas entre si? Esse era o questionamento entre os discípulos para o nosso amado Mestre Jesus naquela noite em casa de Pedro. Então João pergunta a Jesus: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Jesus então responde: tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos. Depois Tiago, filho de Zebedeu: Mestre, como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? E Jesus responde, cheio de ternura e de amorosidade: auxiliemo-lo a refazer-se. Um homem que se conduz pela violência, acentua Jesus, todo bondoso, deve estar louco ou envenenado. Depois Judas também questiona: o que fazer quando o homem que nos ofende se reveste de autoridade respeitável, como, por exemplo, a autoridade de um príncipe ou de um sacerdote? Jesus então responde: o homem de elevada categoria que se revele violento e cruel é enfermo ainda assim, portanto, compadece-te dele. Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime, o que fazer? E Jesus responde: apieda-te do delinquente de qualquer classe e não desejes violar a lei que o próximo desrespeitou, porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo abrasadora fogueira. Perdoa e ajuda. Bartolomeu, outro de seus discípulos, pergunta ao mestre: e o que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Jesus responde: tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Tadeu ainda questiona Jesus: Senhor, como devemos proceder diante da mulher que amamos quando se entrega às quedas morais? Jesus fitou com brandura Tadeu e respondeu: os sofrimentos íntimos que a dilaceram dia e noite não constituirão por si só aflitiva punição? Jesus então conclui para todos os discípulos e para todos nós, a humanidade inteira: se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo
tudo transforma na terra. As horas são inflexíveis instrumentos da lei de Deus, que distribui a cada um segundo as suas obras. Ou seja, essa belíssima lição do livro Jesus no Lar, que nos fala sobre compaixão, nos diz que cada pessoa que nos fere, que nos magoa, independente do seu credo, independente da sua classe social, do seu posicionamento político, da sua situação social no momento, são pessoas que merecem a nossa compreensão e o exercício da nossa tolerância. Por quê? Porque as pessoas que assim agem de forma equivocada, agredindo, fazendo sofrer o próximo, agindo brutalmente, elas estão, na verdade, doentes da alma, doentes do espírito e distantes de Deus, distantes da lei do amor, da vivência dos ensinamentos de Jesus nas suas vidas. Então, da nossa parte, o que podemos fazer? Como auxiliar? É tratar com compaixão aquele que está no momento difícil em sua vida, que se encontra adoecido do seu espírito. Envolvê-lo em paz, em serenidade. Não partirmos para a aplicação da lei de Talião do olho por olho e dente por dente, querendo nos vingar, mas sim agir, nos inspirando nos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, que nos fala: perdoai 70 vezes 7 cada ofensa, e que nos ensinou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Um amor que é incondicional, que não exige reconhecimento, que não exige aplausos, mas que simplesmente se doa, se compadece, auxilia e passa. Então, se convivemos com algumas pessoas assim, seja dentro do nosso próprio lar, seja dentro da nossa casa espírita, seja no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, em nosso entorno, enfim, que possamos pensar o que Jesus faria nessa situação. E se eu estivesse passando por um problema semelhante a dessa pessoa, como será que eu agiria? Nos colocarmos, tentar nos colocarmos no lugar do outro e nos revestirmos verdadeiramente de um olhar caridoso, cheio de compaixão, um olhar que acolhe e que não age com rigorismo, até mesmo porque hoje pode ser o outro que necessita da minha compaixão, amanhã pode ser eu mesma necessitando da compaixão do meu próximo. Então, que possamos, imbuídos, todos nós, que nos aproximamos nesta data do Natal, período em que a humanidade inteira, direciona o seu pensamento, cada um de nós, e as nossas vibrações de uma forma mais elevada, ao alto, rogando a Deus bênçãos de saúde física e espiritual, bênçãos de paz, de união, de misericórdia,
para toda a humanidade e para todos nós. Aproveitemos este momento para nos sentirmos estimulados e motivados a sermos mais compassivos com o nosso semelhante e que possamos, como Jesus nos ensina no Sermão da Montanha, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. E dessa forma, possamos iniciar o ano de 2026 exercitando a fraternidade e um agir cheio de compaixão nos nossos relacionamentos com o próximo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos.